Acupuntura Brasil. Olá, você está no Acupuntura Brasil, podcast sobre medicina chinesa. Eu sou o Carlos Alberto Gomes e a minha entrevistada desse episódio é a nutricionista e acupunturista Daniele Pagliarini. E a gente vai conversar sobre dietética chinesa. O podcast Acupuntura Brasil é quinzenal. Sempre nas quartas-feiras, às 10 da manhã, tem um episódio novo no seu tocador. Você que estuda, pratica ou tem interesse pela medicina oriental, sinta-se em casa. Nós agradecemos imensamente os nossos apoiadores Dux Acupuntura, Taimin, Instituto Tarran e, de um modo muito especial, os nossos patrocinadores independentes do Catarse, um financiamento coletivo que nos ajuda a manter o podcast vivo. Mando aqui um abraço para os novos patrocinadores: Ana Souza, Arnaldo Couto, Neide Maciel, Izar Marinho, Maria Angélica, Raquel Sampaio e Rodrigo Monteiro. Muito obrigado por acreditar na gente. Você também pode ser um patrocinador. Basta acessar catarse.me/acupuntura Brasil e colaborar com uma pequena quantia mensal. Para você que é profissional de medicina chinesa, apoiar o nosso podcast pode ser um ótimo negócio, porque você ganha descontos especiais de nossos parceiros. Entra lá no Catarse e conheça as modalidades de apoio. São vantagens reais. Compartilhe, comente e nos dê sugestões lá pelo @acupuntura Brasil no Instagram. Nesse episódio, que foi editado a partir de uma live no Instagram no dia 26 de março de 2020, vamos falar sobre dietoterapia chinesa e imunidade. Minha convidada é especialista e pós-graduada no assunto e tem bastante experiência, inclusive na China, onde foi beber da fonte desse conhecimento milenar. Só para contextualizar, era o início do outono e entrávamos na quarentena pela pandemia de Covid-19. Para a medicina chinesa, o outono é uma estação de recolhimento, onde a gente se prepara para o inverno. O órgão em evidência no outono é o pulmão, com sua víscera acoplada ao intestino grosso. Eles sofrem com a secura, então a gente deve ter cuidado especial com a hidratação, consumindo alimentos capazes de estimular a produção abundante de líquidos orgânicos. Muito do que você vai ouvir aqui está relacionado ao outono. E é assim mesmo que devemos pensar a medicina chinesa, sempre em sintonia com os movimentos da natureza, as estações do ano, o clima da região que a gente vive, etc. A dietoterapia chinesa, segundo a Dani, minha entrevistada de hoje, não só pode como deve ser pensada e aplicada em conjunto com a nutrição ocidental. Ela diz que vive essa realidade no consultório e nos estimula o pensamento lógico, que é a base do conhecimento médico chinês, que relaciona os movimentos do nosso organismo com os movimentos da natureza. Dani explica que, no fundo, os conhecimentos ocidentais da nutrição funcional e os da dietoterapia chinesa são bem parecidos e se completam. O que nos falta, às vezes, é ter a mente aberta para enxergar e praticar esse intercâmbio. A gente está aqui hoje para falar de dietoterapia. Eu queria primeiro, Dani, que você se apresentasse, falasse um pouco da sua vida, do seu trabalho, das coisas que você estudou, um pouco do que você vai dividir com a gente aqui. E em seguida eu vou falar dos 2 tópicos que a gente separou para nortearem o bate-papo aqui. E a gente começa, propriamente dito, a conversa. Tá? Então o espaço está aberto para você se apresentar. Muito obrigado por você ter aceitado o convite e acho que vai ser muito legal. Obrigada, Carlos. Um convite para falar da dietoterapia chinesa me brilhou os olhos, porque eu vejo como falta isso, Os pacientes pedem muito esse tipo de conteúdo para estudar mais, para se aprofundar, e não é fácil de encontrar. Então, agradeço o convite. Obrigada mesmo, gente. Eu sou nutricionista há 10 anos, nutricionista funcional, e depois de uns anos atuando na nutrição funcional, eu e minha irmã também nutricionista, a gente queria fazer uma pós um pouco diferente do que a gente já tinha feito, que era a nutrição funcional. E a gente começou a entrar em contato com a visão da medicina chinesa pelas coisas, pela saúde, pelo equilíbrio. E a gente descobriu que existia uma pós-graduação em dietoterapia chinesa e fitoterapia chinesa, que era uma coisa que a gente também queria já na época, fazer uma pós em fitoterapia chinesa para aprofundar os conhecimentos para a prescrição das plantas. E tinha uma pós disponível na época, só que era fitoterapia ocidental. E a gente queria abrir um pouco a cabeça, Não conhecia nada da medicina chinesa. E aí, nessa busca pela pós da dietoterapia chinesa, a gente descobriu que não dava pra gente ir direto para pós de dietoterapia chinesa, que a gente ia ter que fazer a acupuntura primeiro, com toda razão, Hoje eu entendo. Impossível, a gente falar de alimentos que tonificam yang, que tonificam Qi do baço, sem conhecer realmente a medicina chinesa, que é muito complexo. Foram 4 anos de estudo, 1 ano sem entender muita coisa,
Mas a gente persistiu, então a gente ficou 4 anos só para fazer a pós de acupuntura, sem pretensão alguma de sermos acupunturista. A gente é nutricionista, mas a gente teve que passar por aquela pós e acabou se apaixonando. Hoje a gente também é acupunturista. E aí a gente conseguiu chegar na pós de dietoterapia chinesa. Fui me apaixonando cada vez mais com a visão da medicina chinesa. Eu consegui entender algumas coisas que a medicina ocidental não me explicava. Porque às vezes chegava um paciente que já estava comendo tudo muito saudável, com muita disciplina, mas, por exemplo, era um paciente que na época eu não tinha essa noção, mas que tinha deficiência do Qi do baço, deficiência do Yang do baço. E aí esse paciente tomava um suco verde de manhã, almoço salada, carboidrato, enfim, mas um pratão de salada, à tarde era fruta, à noite era salada também, com proteína, carboidrato, enfim. E ele continuava mal dos sintomas, né? Continuava com a distensão abdominal, com uma digestão lenta. A gente já tinha cuidado desse paciente em termos de desbiose, intestino, tudo que a nutrição funcional já tinha me ensinado. E era paciente, às vezes, que melhorava um pouquinho e depois voltava a piorar. E aí, entrando para a medicina chinesa, entendi o porquê, né? Aquele paciente com deficiência de Qi do baço, quanto mais coisa crua esse paciente come, quanto mais coisa fria, pior ele fica, pior fica a deficiência dele. E aí piora a digestão, piora a distensão abdominal, ele não absorve os nutrientes. Aí eu explicava por que aquele paciente já estava tomando os suplementos que eu prescrevia, fazendo a dieta certinho, mas não absorvia, os exames não melhoravam e não bastava cuidar mais do intestino, cuidar mais da digestão, porque estava comendo um monte de coisa que desregulava, né? Que deixava o baço dele pior. Então a medicina chinesa me trouxe isso e foi uma paixão, assim, hoje eu não consigo separar, eu sou nutricionista, né, prescrevo suplementos, não desconsidero a questão das vitaminas, de saber que um alimento tem mais carboidrato, ou proteína, ou lipídio, ferro, zinco, enfim, tudo isso está dentro de mim porque a minha base é nutrição. Mas a visão da medicina chinesa só veio a somar e a individualizar mais do que a gente aprende como nutricionista, que já é uma profissão que a gente aprende muito a individualizar, né? Não é tudo igual para todo mundo, não é tudo igual o tempo todo para a mesma pessoa. Eu me apaixonei pela medicina chinesa e como tem pouco material aqui no Brasil, né? Poucos livros de dietoterapia chinesa, a maioria é traduzido e nessa tradução tem muita confusão, tem, né, termos e coisas erradas, então é difícil a gente estudar com o material daqui. E há 3 anos atrás eu fui para a China fazer aquele curso de aperfeiçoamento, né? Que a gente passa um mês, algumas semanas nos hospitais, tendo aula e acompanhando. E aí, nesse curso, nessa viagem, eu solicitei que se pudessem me dar algum curso, né? Outras pessoas da viagem participaram, um curso específico de dietoterapia chinesa, para aprender lá na fonte. E isso também me trouxe muitos conhecimentos que eu olhava para alguns livros aqui do Brasil e pensava, isso não faz sentido. E a medicina chinesa é muito lógica. Quando não faz lógica, alguma coisa não está certo. Então aí entra até a questão do própolis, que a gente vai conversar mais para frente, provavelmente, que tem um monte de gente perguntando. Lá eu consegui entender mais ainda, me aprofundei. Então é isso. Hoje eu sou nutricionista, acupunturista, e nos meus atendimentos de nutrição, eu sempre atuo com o olhar das duas medicinas. Eu acho que esse é o desafio e as duas se somam, né? A medicina ocidental e a medicina chinesa têm muito para agregar uma à outra. Então, hoje eu sou extremamente realizada em fazer as duas coisas, em conseguir juntar tudo isso na minha cabeça, que no primeiro ano parecia uma missão impossível, que para mim eram termos complicadíssimos, que não fazia sentido, eu realmente não achava que fazia sentido, porque quando, né, como nutricionista, a gente aprende enzima, e ciclo de Krebs, e vitamina, e receptor, e endócrino. E aí, quando vai para a medicina chinesa, falavam em Qi, uma tal de energia que eu não sabia de onde vinha, e baço, e tonificar Yang. E eu falava, meu Deus, eu não vou aprender isso nunca, né? Não faz sentido. Mas à medida que a gente vai passando os anos, e foi depois de 1 ano que as coisas começaram a entrar na minha cabeça, eu comecei a ver que fazia sentido. E aí tem que estudar muito, né? É uma medicina, é complexo, mas vale muito a pena. E o que você estava falando no início, né, da live, infelizmente a gente está num ritmo de vida que não leva ao equilíbrio, né? Muito trabalho, pouco descanso,
uma rotina que não melhora a nossa imunidade, que é o que todo mundo está preocupado agora, né, Carlos? Mas a gente devia cuidar disso o ano todo, sempre. Essa correria que as pessoas chegam, você percebe que as pessoas não estão nem respirando direito, né? Como é que vai melhorar uma imunidade, produzir a energia defensiva do pulmão sem respirar? Então, a medicina chinesa também me trouxe esse equilíbrio em saber que tem hora para tudo e que, né, a gente precisa equilibrar, não só fazer exercícios intensos ou só comer um monte de coisa crua, porque a gente aprende, né, falando mais da alimentação, individualizar mais. E uma coisa que a medicina chinesa também me trouxe, né, me trouxe mais a visão da nossa interação com a natureza. Então, agora a gente está entrando no outono. O outono para a medicina chinesa, e se a gente for analisar a natureza, é essa função do outono, a gente tem esse tempo do outono para preparar o nosso corpo para a chegada do inverno. Então, é um momento que a gente tem que, né, comer coisas mais quentinhas, saber que no verão eu posso comer coisas mais refrescantes, mais suculentas, no inverno eu devia comer coisas mais quentinhas, no outono coisas que lubrificam mais, e não aquela coisa do ano todo, aquele prato de salada todo dia, aquele suco verde todo dia. Suco verde é bom, suco, né, fruta, não estou dizendo que isso não é bom. Mas será que é bom para mim o ano todo, esses 365 dias do ano? Ou em algum momento do ano, do mês, eu não deveria consumir aquilo, né? Período pré-menstrual das mulheres, que se a gente come muita coisa crua, a gente pode ter mais cólica. Então, é o tipo de coisa que não está nos livros, né, que a medicina chinesa traz. E eu acho que isso é muito enriquecedor. E os pacientes que acompanharam essa evolução, de antes eu ser só nutricionista e agora eu ter essa visão, no início pode ter alguma resistência, né? Como assim? Não posso comer tal alimento agora? Mas depois faz muita lógica. Normalmente são pessoas que já sentiam que aquele alimento não fazia muito bem para eles. E quando eles entendem o processo, né? Olha, tá mais frio hoje, ou tá um dia mais úmido, não vamos comer mais coisas que geram mais umidade, laticínio, farinha. Tento ensinar eles a pensar, né? A comer intuitivo, sim, respeitando os nossos gostos, mas também um raciocínio lógico, que se tá muito frio e eu tô com muito frio, eu não devia comer coisas geladas e cruas. Então, eu posso cozinhar uma banana na frigideira, dar uma grelhadinha, né? Comer essa mesma fruta, só que cozidinha para não trazer mais frio para mim. Uhum. Legal, Dani, muito bom. Acho que deu para quem não te conhece entender bem de onde que você está falando, né? A gente pensou, combinou, né, em dividir em 2 grandes grupos, né? E o primeiro tema vai por aí onde você terminou sua fala, né? É uma coisa que eu sou psicólogo, não sou nutricionista, mas no consultório, os meus pacientes, tanto de terapia quanto os pacientes de acupuntura, que hoje é um pouco difícil de separar, né? Acaba sendo meio junto, mas eu tento, né, com um pouco de conhecimento que eu tenho sobre dietética chinesa, um pouquinho que eu já estudei, como você falou, é difícil achar material, mas eu sinto que pra gente, né, para quem está ouvindo e vendo a gente, tanto profissionais quanto pacientes, existe uma dificuldade geral para quem não tem já a experiência que você tem e o conhecimento que você tem, existe uma dificuldade geral de fazer o paciente compreender que a lógica alimentar ela precisa ser desligada da cultura que a gente tem, né? A gente come por muitos motivos aqui, né? Talvez o menos usual seja se alimentar. A gente come para comemorar, a gente come para se livrar de um estresse, a gente come para se livrar da raiva, a gente come para se livrar da ansiedade. Não só come, né? Come, fuma, bebe, todas essas coisas, né? Então, o primeiro tema que acho que a gente queria abordar é esse, assim, como desconectar, né, a alimentação dos hábitos ocidentais, né? Como é que você faz com a sua experiência, você poder dividir com a gente, seria muito legal, principalmente para quem é terapeuta, para quem já faz, né, para quem já aplica. Como é que você consegue descolar isso, né, e reconectar um pensamento do paciente com, né, uma alimentação livre dessas imposições, né? Que são imposições. Você vai numa festa, por exemplo, né? Por exemplo, a festa de criança. Você só vai comer farinha. Qual é a festa de criança que só não tem farinha? Ninguém está ali para se alimentar e todo mundo come. Então é esse o grande tema dessa primeira parte. Assim. Vou deixar, né, você falar. Mais uma vez agradecer a você e vou passar a bola para você de novo, porque a gente quer saber o que você tem dentro dessa cachola aí. Essa pergunta é muito difícil. A resposta é difícil. Não é fácil dissociar, né, separar essa coisa
do comer cultural, do comer o que a gente aprende, e quando eu tento convencer, eu não tento convencer, né? O paciente vem até mim, eu tenho uma relação muito aberta com os meus pacientes, e quando eu vejo um pouco de resistência, eu falo, olha, eu tenho a informação, e eu vou te dar, e fique à vontade, você vai fazer o que quiser e o que puder com essa informação. Mas sim, é difícil, não é de um dia para o outro, então tenham a certeza que se é difícil para vocês, como acupunturistas, né, que tem bastante gente, né, quem já ainda está fazendo após, os meus pacientes que não são da área da saúde, foi provavelmente muito mais difícil para mim, né, que passou por uma graduação de 5 anos, aprendendo diariamente o que era o comer saudável, e quando eu entrei para a medicina chinesa, eu percebi que, opa, não é bem assim. Pode ser que isso que eu aprendi eu tenha que mudar para alguns pacientes. Então, sim, é abrir a caixa, abrir espaço, deixar o que a gente aprendeu, a nossa formação, a nossa cultura um pouquinho de lado e estar aberto para o novo. Pelo menos não se fechar. Só aí a gente já ganha muito. Então, estar aberto. E foi exatamente assim que eu entrei no curso de acupuntura. Eu fiquei exatamente 1 ano sem entender nada. Nada mesmo. Quando falava em Xue, em Wei Qi, esses termos para mim eram gregos, chineses mesmo. Mas eu não desisti, porque eu sabia que aquilo funcionava. Mas é um processo, só para vocês terem uma noção do quão difícil é. Para eu me formar em acupuntura foram 4 anos, entre teoria e prática, né? 2 anos só de teoria e 2 anos de ambulatório, 500 horas de ambulatório. E foi depois desses 4 anos, quando eu terminei a pós de acupuntura, que logo no meio da pós de acupuntura começou a dietoterapia chinesa, quando eu já estava terminando. Eu comecei a pós de fitoterapia e dietoterapia chinesa sem acreditar muito. Não que eu não acreditasse, mas é aquilo que você estava falando, é muito difícil, né? Então eu estudava, então, por exemplo, que salada, fruta podia não ser muito bem. Vou dar um exemplo, podia não ser muito bom para mim. Aí eu fazia por um tempo, melhorava, mas a minha raiz era muito mais forte do que aqueles 2, 3 anos estudando. Então eu automaticamente, sem querer, voltava para os meus hábitos. E aí, opa, piorei, vamos voltar. Voltar ao que a medicina chinesa me explicou, melhorava. E assim eu fui indo aos poucos com os pacientes. Então, tá tudo bem ser difícil. Aceitem, não é fácil. Então, só estejam abertos, experimentem, estudem muito. Então, essa dificuldade começou comigo. E aí, quando eu já atuava como nutricionista, né? Quando eu virei acupunturista e fiz essa pós de dietoterapia chinesa, os pacientes acompanharam. Então, foi muito de leve. Porque não é de uma hora para outra que eu comecei a acreditar em tudo e muito menos conseguia atuar, né, colocar em prática. Então, enquanto eu não tinha extrema segurança, aí principalmente em relação à fitoterapia, que a fitoterapia ocidental já é muito complexa, ela é maravilhosa, eu amo, eu uso muito nos meus pacientes, mas quando vai para a fitoterapia chinesa, que além de uma erva calmante como a camomila, eu preciso saber se ela é neutra, se ela é quente, se ela faz minha energia subir, se ela faz minha energia descer, aí a gente entende por que alguns fitoterápicos ansiolíticos não funcionam para todo mundo. Não é essa de testar com você não deu muito certo. Eu sou daquelas que, o diagnóstico não está muito bom, né? Então vamos fazer um diagnóstico bem feito e passar a erva bem feita. Onde que eu quero chegar é difícil e muito particular. E aí com os pacientes eu começo a ir aos poucos. Tenho paciente até hoje que eu nem falo em termos de medicina chinesa. Se eu percebo, eu acho que é muito do feeling. Se eu percebo que tem uma resistência, eu não vou ficar cutucando, né? Aquele paciente, se ele já vem com médicos, por exemplo, vem com todo o conhecimento que eu tinha, que eu era fechada para esse conhecimento. Então, eu vou com cautela, eu dou todos os argumentos que eu tenho pela bioquímica, que eu continuo tendo todos esses. E quando a gente estuda, bem estudada, a dietoterapia chinesa e a medicina ocidental, a gente vê o quanto elas são parecidas. Elas falam a mesma coisa. Só que no nosso dia a dia, a gente acaba fechando um pouco a cabeça. E aí, por isso que a gente não consegue, né? A gente se distancia da natureza. Um exemplo que eu gosto, às vezes a pessoa é extremamente friorenta, deseja só coisas quentinhas e legumes quentinhos, mas ela nasceu ouvindo que ela precisava comer aquela salada, que ela precisava comer daquela maçã tirada da geladeira. Então, ela se força a comer. Mas são os mesmos pacientes que tentam, né, que comem a coisa certa para eles naquele momento, falam assim, eu sempre sonhei em comer isso. Eu estava comendo o que eu te relatei porque eu achei que era bom, só por isso. Então, às vezes eu pergunto, você acha que é bom ou porque você gosta? E normalmente, na grande maioria das vezes,
o que a gente gosta, o que nos apetece, o que dá vontade, é aquilo que nos cai bem, normalmente, tá? Às vezes, quando a gente está com um calor interno muito grande, a gente tem essa necessidade de alimentos mais frescos, mais suculentos. Claro que, como acupunturista, terapeutas, a gente vai tentar reduzir esse calor tóxico da pessoa, né? Não só deixar ela tomando coisa gelada, a gente tem que atuar na causa. E aí, a nutrição funcional, em que eu me formei, e a medicina chinesa, as duas são muito firmes em, assim, atua na causa, vai na causa. Não é só reduzindo os sintomas, né? Porque daí a gente não consegue melhorar a pessoa. Mas sim, é difícil. O desafio com os pacientes é esse feeling de saber que o paciente está aberto ou não. Tem alguns que são abertos na primeira consulta. Eu começo a explicar, vejo, posso falar uns termos de medicina chinesa ou não, mas vamos supor, né? Um exemplo que a gente está pegando aqui desde o início, a questão da salada. Olha, para você não é tão bom comer tanta salada crua quanto você está comendo. Topa reduzir um pouco? Como é que você se sente comendo essa salada? Não, eu não gosto. Não faço questão. Comeria brócolis refogado, uma couve refogada, ou colocaria o caldinho do feijão quente em cima do teu alface, né? Porque muita gente come em buffet, mas não é todo buffet que tem uns legumes cozidos, refogados, gostosos, e que acaba tendo que comer salada crua. Então, coloca a carne quente em cima desse legume, ele vai ser cozido, então já vai esquentar um pouquinho. É uma pergunta que me surgiu aqui que eu já lembrei que alguns pacientes já me fizeram, né? Essa coisa do cru. Pra gente, né? Na perspectiva chinesa, o cru é frio, né? E para o nosso senso comum aqui, o frio é o que estava na geladeira, né? É o gelado. Como é que você explica pra gente, para quem não sabe disso, né? E conta como é que você explica isso para os seus pacientes, porque para mim é uma pergunta bem recorrente. Eu tenho um pouco de dificuldade, às vezes, de explicar. É bem difícil. Começar do início. Então, a gente pega um mamão. Um mamão é uma fruta que é basicamente rica em carboidrato, que tem vitamina A, né? Ok, temos a questão bioquímica ali do mamão. Para a medicina chinesa, ele é uma fruta, só que tem a natureza morna e que passa pelo canal de um órgão. Então, essa coisa de natureza, pela dietoterapia chinesa, a gente classifica os alimentos por cor, pelo canal que passa, se vai ter mais afinidade pelo canal do coração, do intestino delgado, do pulmão, né? Aí são termos mais pessoal da acupuntura, né? Que não tem como, a gente tem que falar. A temperatura, a natureza dele. Então, tem alimentos que têm a natureza morna, quente, neutra ou fria. Aqui nas tabelas brasileiras, traduzidas, né, em português e inglês, eles usam a temperatura fria, gelada, fria, neutra, morno e quente. Na China, aprende-se quente, frio e neutro. Isso já facilita muito. Então, é um exemplo que eu dou para os pacientes, eu tento explicar. Eu acho que na minha primeira consulta quase ninguém entende, mas eles confiam no que eu vou falar e no que eu vou prescrever. A banana tem natureza fria, o mamão tem natureza morna. Então, se é um paciente que fala assim, eu não vou comer no trabalho, vai ser um lanche no trabalho, eu não tenho micro-ondas, eu não tenho como aquecer essa fruta. Aí eu sugiro, então vamos optar por frutas neutras ou mornas. Aí o mamão, a ameixa, a framboesa, aí a gente tem os alimentos que têm essa natureza, que por mais que a gente esteja comendo eles crus, eles não vão trazer mais frio interno. Eles podem não nos aquecer, mas eles não vão trazer mais frio. A diferença, Carlos, da banana. A banana é uma das frutas mais frias. Então, para esse paciente, se chega um paciente com distensão abdominal, gases, fezes mais moles, mal formadas, que não tem aquele formato de banana bonito, ansioso, preocupado demasiadamente, se ele tiver que comer fruta crua, eu digo assim, então prefira não levar banana. Porque a banana, a natureza dela é fria. Se eu comer a banana cozida, eu reduzo essa frieza da banana. Ela pode não me fazer tão mal, mas ela não vai me trazer calor interno caso eu precise aumentar esse calor do paciente. Eu tenho mais uma pergunta dentro dessa linha. Mesmo para a pessoa que é predominantemente yang, que tem digestão rápida, um alimento de natureza fria pode causar problema. Explica isso pra gente. Qual o problema de pessoas que são mais yang? Então, essas pessoas que têm mais yang, que têm mais calor, que têm aquela digestão rápida, né, que pode comer pedra e o estômago dá conta, não tem distensão, digestão boa, intestino bom. Se eles comem excesso de coisa crua e fria, aí a gente tem que juntar os dois, cru e frio, que normalmente os dois estão juntos, ele pode estagnar.
E aí, normalmente, alguém que já tá um pouco, que é mais yang, vamos supor que já tem a tendência a ter o yang do fígado em ascensão. E se come muita coisa crua, bebe água gelada, porque tem essa necessidade, ele já tem um pouco de calor, então ele relata que tem essa necessidade, ele estagna mais. Então, ele nunca melhora. Então, como tratamento para essa pessoa, é comer coisas neutras. Então, ele pode, sim, comer cru, né? De acordo com o perfil dele. Mas, por exemplo, os broto de feijão, de alfafa, são extremamente frios. Eles tiram o calor do corpo. Então, eu tenho que escolher se para aquele paciente eu preciso tirar o calor, ele está com calor tóxico, ou não, ele só está um pouco yang. Então, eu dou alguns alface, rúcula, coisas cruas, não tem problema. Mas não muita coisa fria, gelada, de natureza fria. Então, banana crua, bebida gelada, suco gelado, porque aí isso pode estagnar o TI do fígado dele, principalmente o TI do fígado, e ele vai piorar de alguns sintomas. Então, por isso que é muito difícil, por isso que eu reluto em escrever, em gerar conteúdo nessa área, porque tudo depende, né? Às vezes a pessoa fala assim, tá, tal fruta é boa para mim? Tá, depende, não sei, deixa eu ver tua língua. Que horário que você quer comer esse alimento, né? Com que frequência? E é muito individual, mas essa questão da natureza, com as carnes também é mais fácil da gente entender. As proteínas animais, a carne vermelha teria natureza quente, tanto é que pessoas mais yang, às vezes que estão estagnados, eles não conseguem comer carne vermelha, eles relatam que não desce tão bem aquela carne. Em contrapartida, a carne suína é neutra. Então, tanto para alguém que está com problema, se está na dúvida, está com problema de tido baço, ou tem um frio excessivo, ou um calor excessivo, ela não vai fazer mal para nenhum dos dois, ela é neutra. E os peixes, grande parte dos peixes são frios, tirando o salmão, que é quente, aí também é alimento por alimento. E aí que eu vejo mais erros, sabia, Carlos, nos livros daqui, o que me deixava um pouco com nó na cabeça, da natureza. Que depois eu tive acesso a alguns materiais não traduzidos e o traduzido. E o traduzido era errado. O verdadeiro estava certo. Que mamão eu como gelado, parece frio, então eu vou botar que ele é frio. Não, ele não é frio. Ele tem a natureza morna. Então, é bom entrar nesse assunto, porque é uma coisa séria que já vi muita informação errada, dizendo que hortelã era morno, que era quente. Hortelã é uma das ervas utilizadas para tirar calor do corpo, extremamente fria. E aí, com isso, a gente pode piorar. Então, eu sou humilde em dizer assim, ainda não sei tudo, claro que não. E por anos, eu comecei a prescrever dietoterapia chinesa mesmo, depois de uns 5 anos que eu estava estudando aquilo. Porque cada vez que eu estudava, eu percebia, nossa, mas eu achei que era outra coisa. Não, não é bem isso. Então, eu não tinha segurança porque é complexo. Não é simplesmente chegar e, né, vou comer um alimento bom para o fígado e deu. É um alimento que passa pelo canal do fígado, mas se ele for quente, se ele aumentar a temperatura interna e a pessoa tiver com o yang do fígado em ascensão, ela vai piorar a irritabilidade, vai piorar a azia, vai piorar refluxo, uma esofagite, e aí que tá aprofundar, estudar no material certo, né? A gente sempre vai pensar na causa. Então, uma pessoa que tem deficiência de yin, eu gosto muito de usar um exemplo, como tem muita gente que não é da área, a deficiência de yin, ela gera sintomas de calor. Então, um exemplo bem prático são mulheres na menopausa. Normalmente, o que é mais comum na menopausa, não existe só esse diagnóstico da menopausa, lembra, é individual, eu tô só dando um exemplo prático. Normalmente, na menopausa, a gente tem sintomas de calor. E aí, eu posso até passar de forma aguda para esse paciente alguns alimentos que tiram calor, que refrescam. Mas só momentaneamente. Naquele mês, aquela mulher já fala, ai, ufa, reduziram os calorões. Mas eu tenho que dar alimentos que tonificam o yin do rim primeiro e depois o yin do fígado. Então, eu tenho que pensar na causa. É assim como a gente vai escolher os pontos, né? Então, eu colocaria um IG4, um IG11, dependendo, para tirar calor, mas eu não tenho como não tonificar o yin do rim, usar um R3, um R6 para essa paciente. Porque também não adianta eu só ir na causa e demorar 2 meses para melhorar o paciente fica sofrendo 2 meses e não consegue nem seguir o tratamento, porque ele está sofrendo com sintomas ou acaba não confiando em você e fala assim, não me resolveu. Então, a gente tem que saber separar, e isso é só a prática clínica que traz, né? Enfocar um pouquinho na causa, que a gente aprende que tem que melhorar, é a base do tratamento, mas eu tenho que dar uma qualidade de vida e uma melhora um pouco rápida, pelo menos de alguns sintomas. Então, às vezes, quando chega um paciente com muito sintoma, eu pergunto assim, tá, o que mais te incomoda?
Porque eu vejo que é tanta coisa para ajustar. Então, assim, me dá 2, 3 coisas que eu for focar nisso. Depois a gente vê o resto, porque não tem como. Perfeito. E eu acho que esse primeiro bloco aqui situou, deu para dar um acesso a um geral, assim, para que as pessoas entendam o que a gente vai falar agora, né? Que você vai falar agora. A ideia agora é falar um pouco sobre imunidade. É uma palavra, né, e um conceito que é um pouco traiçoeiro, porque dá sempre a impressão de que eu vou te dar uma dica de uma pílula que você vai tomar e você vai ficar imune, né? E a gente sabe que isso não é assim. A gente sabe, todo mundo sabe disso. Mas a gente tem uma ilusão de que há alguma coisa que a gente possa fazer agora para melhorar. E de fato há. Por exemplo, parar de comer algumas coisas ultraprocessadas e tóxicas é uma coisa que você pode fazer agora para melhorar a sua imunidade. Outra coisa é, não sei como, e aí como psicólogo eu digo que isso é difícil, mas se você tem insônia, né? Se você sofre de insônia crônica, por exemplo, sem resolver isso, a sua imunidade muito dificilmente vai subir. Enfim, se você não bebe água, né, outra coisa que é muito básica, beber água, tem que beber muita água. Então eu queria que você dissesse, assim, do ponto de vista da dietoterapia chinesa, o que a gente pode fazer já, as coisas mais básicas para quem está chegando agora, conhecendo, ou para quem já tem alguma familiaridade com os conceitos, como que pode orientar os pacientes de uma maneira melhor para que a gente tenha, né, daqui para frente uma consciência melhor e hábitos alimentares melhores. Essa, de um modo geral, assim, esse tema que eu queria te propor abordar. E dentro dele, que você falasse do própolis, porque foi uma polêmica, né? Você soltou aí uma divulgação de que cuidado com própolis, e as pessoas falam, como assim cuidado com própolis? Não, própolis é ótimo para a imunidade, mas depende, né? Certo. Falar de imunidade, a gente sempre tem que pensar, no geral, em 2 coisas para a imunidade. Isso não só pela medicina chinesa, mas 2 coisas. Primeiro que a gente tem que estar bem por dentro. O que isso quer dizer? A gente tem que estar formando bem nossa energia. A gente tem que estar bem. Estar bem, eu dependo dos nutrientes, da energia daqueles alimentos. Então, esse é o primeiro lado, que é o que eu vou falar mais, que é a minha área. Então, eu preciso estar bem nutrido. E bem nutrido não quer dizer necessariamente só comer bem. Porque, como você falou, se eu durmo mal, eu não digiro bem. Eu não vou digerir, eu não vou absorver, e aí eu não vou aproveitar nem o suplemento de zinco que a minha Nutri me deu. Então, começa por aí. Então, nesse caso, o paciente da insônia, a gente tem que primeiro ir para os alimentos para ver por que está com a insônia, né? Já botar uns pontinhos de acupuntura. Ter essa energia defensiva, essa energia dos alimentos, esses nutrientes dos alimentos, e respirar. Então, 2 coisas básicas. Não tem como ter imunidade sem essas 2 coisas. E por que respirar? Porque pela medicina chinesa, o pulmão é o maior envolvido na produção dessa energia defensiva. Na nossa imunidade, se tivesse que escolher um órgão, a gente ia pensar no pulmão. E aí, para os meus pacientes, para os nutris que estão aí, o pulmão na medicina chinesa, ele trabalha junto com o intestino grosso. E tudo que a gente aprende na nutrição é que 70% no mínimo da nossa imunidade depende do nosso intestino. Então, eu estou falando a mesma linguagem da nossa pós de nutrição funcional, né? Quando eu falo pulmão, eu estou falando do intestino grosso também, melhorando o intestino. Então, falando, né, respirar. Essas pessoas que estão ansiosas e correndo o dia inteiro e não tem tempo nem para comer, que tem aquela respiração curta, né? Ofegante, que não fazem uma respiração, elas já começam mal, porque muito dificilmente elas vão conseguir aproveitar tudo que elas vão comer. Então, respirar, como é que a gente consegue respirar? Ao acordar, fazer umas 5 respirações profundas. Aquela respiração abdominal de que quem faz yoga, pilates, normalmente aprende, né? Estufa bem a barriga, isso eu ensino para os meus pacientes, para os que estão mais precisando, né? De uma consulta a gente não consegue falar de tudo, mas para os que precisam mais eu já comento sobre isso. Respirar profundo, voltar, fazer yoga, pilates, respiração, tai chi, e aí tudo bem, cuidar da respiração. De alimentos para a imunidade, então, primeira coisa, eu tenho que aproveitar bem todos os alimentos e nutrientes que eu estou ingerindo. Para quem não está com uma digestão tão boa, que quando come, parece que comeu um boi, né? Comeu um grão de uva e relata que comeu um boi. Fica estufada. O almoço fica dentro do estômago até as 5 da tarde. Gases, distensão abdominal, arrotos, azia, refluxo. Para essas pessoas, elas podem comer e tomar os melhores suplementos do mundo para a imunidade, só que elas não vão estar aproveitando o que elas estão comendo, os nutrientes dali. Então, para elas, para esse tipo de paciente, seria importante focar em alimentos de mais fácil digestão. E aí, o que entra? Reduzir as coisas cruas, que tudo que é cru é muito mais difícil de digerir.
já é mais difícil de mastigar, né? Então vamos pela lógica de novo. Se eu tô com o meu estômago que tá fraco, né? Um exemplo de um liquidificador com uma hélice sem fio ali. Então, se eu não tô com um liquidificador muito bom, com estômago muito bom, eu tenho que comer coisas mais fáceis. Reduzir os integrais, então não tem problema, tira um pouco o arroz integral, a quinoa, passa para um arroz branco nesse período, até melhorar teu processo digestivo. Comer, preferir os legumes cozidos, assados, refogados, as frutas cozidas, inclusive, maçã, banana, abacaxi cozidinha na frigideira, né, com óleo de coco, ou no micro-ondas, para quem tem, para quem usa, para quem precisa de praticidade. Só aí a gente, então, já começa a melhorar a imunidade daquela pessoa, porque a gente precisa aproveitar tudo que ela come. Depois disso, a gente tem que pensar nos alimentos mais importantes para tonificar o pulmão e o intestino grosso, né? Que, como eu falei no início, são os dois órgãos mais importantes para produzir o AT, a energia defensiva. Não são os únicos, mas é neles que a gente tem que focar. E aí eu puxo mais uma informação. A gente está entrando no outono. E o outono é a estação do pulmão e do intestino grosso. Então, mais um motivo essencial da gente tonificar esses dois, né? Esse órgão, essa víscera, para que a gente passe despercebido por esse vírus, que se ele apareça, né? Se a gente se infecte por ele não tenha tantos sintomas fortes. E aí, pensando em pulmão, a gente sempre tem que pensar em hidratação, pulmão e intestino grosso, né? A secura, para os acupunturistas que estão me acompanhando, a secura é o fator externo que debilita a energia do pulmão, certo? Do pulmão e intestino grosso. Então, primeiro eu vou começar pensando nisso. Cuidar com a ingestão de líquidos, comer mais sopas, mingau, coisas mais com líquido mesmo, mais aguadas, e também aumentar o consumo dos alimentos que produzem líquidos orgânicos. Porque quando a gente tem uma debilidade, uma fraqueza de pulmão, de intestino grosso, normalmente a gente tem sintomas de secura. A tosse seca, que é a tosse que, né, mais característica aí do Covid, garganta seca, boca seca, garganta arranhando, secura nas mucosas, nariz seco, sangrando, olhos secos. Então, a gente tem que pensar em alimentos que produzem mais líquidos internos, esses líquidos mesmo, a lágrima, a saliva, né, o muco no estômago. E esses alimentos são, geralmente, os alimentos de sabor ácido fazem isso. Então, pela medicina chinesa, a gente separa os alimentos, né, pela natureza, quente, fria, cor, dependendo da cor, vai passar por um órgão específico. E pelo sabor, sabor doce, sabor salgado, sabor azedo ou ácido, sabor amargo. Então, o ácido, como o limão e o vinagre, eles vão ajudar a produzir mais líquido orgânico. Então, por isso, uma das dicas era tomar água com limão e mel. O limão, porque é ácido, tem vitamina C, então mais uma informação, né? Mais uma coisa importante. E o mel, que também tonifica o rim do pulmão e produz mais líquido orgânico. Então, só aí a gente já tem 2 alimentos importantes nessa fase do ano, nessa fase que a gente está passando. Não todo mundo, não o tempo todo, não 3 vezes por dia. Então, cuidado com orientações de que meu amigo foi num profissional, ele falou que era bom um shot com limão e cúrcuma, e aí eu tô tomando isso todo dia também. Mas será que eu preciso esquentar com a cúrcuma? Será que eu preciso mover minha energia? Eu tô grávida de poucas semanas e comer muitos alimentos que movem, eu vou fazer contração do meu útero. Tudo que a gente não quer no início de uma gestação é contração. Então, só lembrando de novo, individualidade, não saiam tomando ervas, fitoterápicos e alimentos porque alguém prescreveu para o teu amigo ou para tua mãe. Vão atrás, se possível, de alguma coisa mais específica para vocês. Mas aí, voltando dos alimentos para a imunidade. Os alimentos que produzem líquido, né? Vinagre, limão, que também é fácil botar na comida, para quem não quer ali tomar puro. O mel, se alguém quiser acordar, tomar um limão com mel, ou botar um mel na fruta, no mingau, fácil também. Alimentos que lubrificam, né? Que aumentam os fluidos também. As sementes, se a gente for pensar na lógica, elas são oleosas, né? Então, elas vão trazer mais lubrificação pra gente. Todas elas. Em especial de gergelim, de abóbora, de girassol. Aí entra chia e linhaça também, para quem pode comer as sementinhas inteiras. Para quem não pode, por algum problema no intestino, diverticulite, má digestão, tritura. As nozes têm um poder importante para isso também. Entre as proteínas, nessa fase que a gente está entrando,
querendo aumentar a imunidade, a gente vai pensar mais na carne de suína. Ela é que tonifica IN e produz líquido orgânico. E a gente vai também pensar, fora produzir líquidos orgânicos, alimentos específicos que vão tonificar nosso pulmão e intestino grosso. E aí, normalmente, são os alimentos mais brancos. Né? Cada órgão a gente relaciona com alguma cor. O branco é a cor do pulmão e do intestino grosso. Tem 3 alimentos bem fáceis de achar e fácil de comer, que é a pera, que ela é branquinha por dentro, né? A selga e a couve-flor. Esses 3, se vocês comerem com uma certa frequência, nessa época do ano, mesmo sem pensar no coronavírus, mas pensando no coronavírus, todo dia. É uma coisa bem importante falar também, Carlos, que você citou ali, né? Que é, vou comer a selga uma vez por semana e vou querer que alguma coisa aconteça, que meu corpo produza ali. Dietoterapia, eu aprendi, né? Pra gente ter o benefício de nos tratar com o alimento, eu explico isso para um paciente, para ele não comer aquela pera uma vez por semana e esperar que passe a tosse dele. Agora, se ele comer uma pera por dia, dependendo do caso, eu peço 2 ou 3, ele vai melhorar bem mais rápido. Questão de 2 dias a tosse passa. Então, quando a gente pensa em dietoterapia chinesa, a gente precisa de frequência e quantidade. Mais frequência do que quantidade. Mas então, todo dia, hoje, couve-flor refogada no almoço, sobrou, eu como na janta, né? Eu sou bem a favor da praticidade. Não precisa fazer 1000 receitas. Bota tudo numa forma, assa, a selga, ou faz uma sopa com tudo isso, que meus pacientes super aderem também. Vou comer uma fruta no café da manhã, pega a pera. À tarde, come, se for comer outra fruta, bota o mel, um suco, toma de limão. Então, todo dia, alguma coisinha que produza fluido orgânico, que lubrificam os pulmões e que tonificam os pulmões. E importante, então, tudo isso a gente deve aumentar. É muito importante nessa fase do ano, outono, principalmente pensando no coronavírus, tá? Tudo isso que eu falei, eu troco muita ideia com a minha irmã, né, que é nutricionista, atende na mesma clínica que eu atendo aqui em Florianópolis, e a gente troca muito estudo de caso, quando a gente tem dificuldade, a gente troca umas ideias, e por Skype a gente teve muitos atendimentos nesses últimos dias de famílias inteiras que estavam com todos os sintomas do corona. Essas famílias que a gente atendeu não tinham feito o teste, mas os sintomas eram muito parecidos. Então, assim, a gente não precisa de um diagnóstico ali do exame. Se tá com tosse seca, com dor de cabeça, principalmente no fundo dos olhos, com coriza, enfim, esses sintomas a gente tratou pela medicina chinesa, né, que era a tosse seca. Então, aumentou todos esses alimentos. Eram pessoas que estavam comendo coisas quentes, que a gente aprende que aumenta a imunidade, alho, gengibre, própolis, e não melhoravam. E aí, no momento que tira tudo isso. E por que tirar tudo isso? Nessa fase do ano, quando a gente pensa em pulmão, em outono, em imunidade, eu falei no início que a gente tem que cuidar com a secura. Quando a gente come muita pimenta, principalmente a pimenta, e alimentos de natureza quente, aí eu vou citar o gengibre, eu vou citar o própolis, eu vou citar o alho, todos têm natureza extremamente quente. Se eu como muito desses alimentos, eu vou aumentar minha temperatura interna. Vamos voltar lá na lógica. Então, comi um chá de gengibre, alho, umas gotinhas de própolis, que isso que é o que muita gente está fazendo. Eu aumentei minha temperatura interna. Se eu estou com corona, pela medicina chinesa, né, a gente tem recebido muito material lá da China, material muito bom da Federação Mundial de Acupuntura, ele pode começar como uma invasão de umidade, invasão de frio, umidade frio, vento frio, mas ele se transforma rapidamente em uma síndrome de calor. E aí que está a letalidade dele, aí por isso que ele acomete tanto o pulmão e piora em 3, 4, 5 dias a pessoa já está hospitalizada. Porque ela se transforma em uma síndrome de frio para calor muito rápida. Então, se eu estou lá tentando prevenir, melhorar minha imunidade, enchendo a minha dieta de alimentos quentes, gengibre, muito alho, cebola e própolis, eu já estou com calor interno. Se eu não tiver deficiência desse calor, ou mesmo que eu tenha, mas eu já estou quente, se eu pego o vírus e ele evoluir, se eu não conseguir logo, né, melhorar, se a minha imunidade não estiver muito boa e ele se aprofunda, digamos assim, se ele evolui dentro de mim, o calor vai aumentar muito mais rápido do que alguém que não está comendo essas coisas. Deu para entender, Carlos? Perfeito, Dani. Para quem então estava querendo saber por que cuidado com própolis, essa é a resposta, né? Pode aumentar o calor interno, tudo que um paciente já com o quadro de calor que o corona, né,
né, promove instalado, é tudo que a gente não quer. Dani, eu vou pedir para que você faça as suas considerações finais aí. Muito obrigado mais uma vez pelo empenho. Trocamos várias ideias, combinamos, até acertar o horário. E eu quero também te agradecer por ter se disponibilizado para fazer com tanto carinho. Valeu mesmo. Certo. Obrigada, Carlos, pelo convite, a Ana que me indicou, né? Só para finalizar ali a questão da imunidade, do própolis, em nenhum momento eu estou dizendo que o própolis é ruim. Nunca. O própolis é ótimo, é um dos melhores tônicos que a gente tem para invasão de vento frio, então aquela rinite com coriza, né, aguada, muito frio, aquela febrezinha baixinha, ele vai melhorar muito rápido. Então ele é tratamento, não é nem preventivo, é tratamento para alguém que tem uma invasão de vento frio. Mas a gente está num contexto de entrando no outono, numa população que tem hábitos extremamente desequilibrados, que normalmente tem um calor interno pela estagnação do tecido do fígado, pelo tanto que trabalham, pela falta de exercício físico, pela falta de respiração, pela falta de sono. Então, neste contexto e do coronavírus, que é a preocupação atual, né? Sim, própolis, se você não tem certeza que tem deficiência de Yang, não deve ser utilizado. Então, só para não distorcerem, né? Então, se tiver deficiência de Yang, pode ser maravilhoso para você, inclusive para prevenir o corona. Mas se você não tem, pode não ser bom. Então, certifique-se isso, pergunte para o seu acupunturista se é interessante, se você tem deficiência de Yang. Agradeço muito o convite, valorizo muito vocês que geram conteúdo, contem comigo na medida do possível, né? Minha prioridade são meus pacientes, eu valorizo muito eles que vêm até mim, mas é uma forma da gente disseminar esse conhecimento da medicina chinesa que só ajuda as pessoas quando a gente associa, né? A gente associa o nosso conhecimento, a nossa cultura, com o conhecimento e a cultura deles, a gente só tem a ganhar, respeitando a individualidade de cada um. Legal, Dani, muito obrigado mais uma vez. E conte com a gente, se precisar divulgar alguma coisa, sempre que você quiser trocar ideia, conversar sobre essa coisa de produzir conteúdo. Estamos aí às ordens, tá? Obrigada. Valeu, Dani. Um beijo. Tchau, tchau. Muito obrigado por nos ouvir até o final. Aproveito para te convidar a interagir pelo Instagram no @acupunturabrasil. Além da nossa presença nos principais tocadores de podcast, temos também um canal no YouTube, onde você pode ouvir todos os episódios na sequência. É o youtube.com/acupunturabrasil. Aproveite para maratonar os programas anteriores, que são tão bons quanto esse. E se você quiser nos ajudar a manter esse podcast, entre no catarse.me/acupunturabrasil e deixe uma colaboração. Você recebe recompensas que são brindes e descontos reais de empresas parceiras da gente. Ficamos por aqui, mas prometo voltar em 15 dias com mais conteúdo em um novo episódio para você. A voz da vinheta Acupuntura Brasil é da dubladora Clara Marinho e a trilha sonora é um trecho da canção O Beija-Flor e a Flor, do compositor Carrique, lindamente interpretada por Laura Zandonade e Felipe Veloso. Um grande abraço e até logo!